Oi, gente, eu sou a Luni e hoje trago a resenha de Don't Say No, não diga não, até porque quem é capaz de dizer não pro Léo, um homem daqueles? Enfim, não é esse o tópico do vídeo, eu tô começando assim, gente. Mas, enfim, pra quem é novo aqui no canal, eu começo as minhas resenhas primeiro dando uma indicação, eu falo a sinopse, falo o que eu achei no geral sem dar spoilers, pra caso você queira saber se vale a pena assistir. E aí depois eu parto pra resenha com spoilers pra quem já assistiu, e aí eu falo tudo o que eu achei do início ao fim. E Don't Say No é um BL tailandês da empresa MeMind, que é super conhecida por Turn Type. Inclusive, Don't Say No é um spin-off da segunda temporada de Turn Type, focado no casal secundário, que lá era Léo Fiat. Agora temos os dois meninos como o casal principal da série, e Don't Say No tem 12 episódios de aproximadamente 1 hora cada um, mais 2 episódios especiais, somando aí um total de 14 episódios. A gente tem o episódio especial que se passa antes da série, que é tipo o episódio 0, assim, e o episódio 13, que é o final mesmo, que também é um episódio especial. E a classificação indicativa desse BL é para maiores de 16 anos lá na Tailândia, e eu preciso dizer isso, é importante, porque esse BL aborda muito a vida sexual dos meninos principais, e também tem citações de drogas, abuso, violência psicológica, muita coisa, então é importante vocês se atentarem à classificação indicativa. Eu estou fazendo a minha parte de avisar pra vocês. E se vocês quiserem assistir Don't Say No, o link oficial é pela Line TV, mas eu assisti pelas fansubs brasileiras, então vocês têm essas opções. E antes da sinopse de Don't Say No, eu quero focar aqui com vocês no episódio 0, o episódio especial que se chama The Secret Love, que ele é uma transição entre a segunda temporada de Turn Type e Don't Say No. E ele é bem legal pra quem não quer assistir a temporada de Turn Type, ou pra quem não lembra e quer relembrar o que aconteceu com o Léo Fiat lá, porque esse episódio, ele é tipo 90% um recap de Turn Type 2, ele usa realmente as cenas que a gente viu lá em Turn Type, então se você já assistiu, às vezes é até chato de ver esse episódio, porque são as mesmas cenas, as mesmas coisas, só tem tipo uns 10% de cenas inéditas, que nem fazem muita diferença, elas só meio que introduzem Don't Say No. Mas enfim, se você não quer assistir Turn Type 2, mas quer muito ver Don't Say No, aí eu recomendo que vocês realmente assistam esse episódio pra vocês entenderem o contexto, né, do casal, o que aconteceu com eles antes. Aí é bem importante. Mas sendo sincera, eu acho que a melhor opção é vocês realmente assistirem Turn Type 2, porque esse episódio especial não mostra todas as cenas, e eles deixam alguns detalhes de fora, sim, mas enfim, recomendo que vocês assistam Turn Type 2, mas se vocês não quiserem, esse episódio tá aí pra isso. E ele foi bem dificinho de achar, pra ser sincera, eu não vi ele em fansub brasileira, eu achei ele numa fansub gringa que, tipo, eu cacei no Google, então procurei no Google. E agora em Don't Say No, a sinopse é que nós finalmente temos a vida de namorados do Léo com o Fiat, porque no final de Turn Type, eles acabaram de iniciar o namoro deles, né? Eles eram melhores amigos e eles começam a namorar. Então, Don't Say No começa daí, o início do namoro deles. E ao longo da série a gente vai vendo isso, principalmente no começo, ele é bem focado no amadurecimento do relacionamento dos dois. Eles aprendendo a sair da zona de melhores amigos e indo pro status de namorados mesmo, né? E ao longo da série eles vão amadurecendo não só o relacionamento deles, mas também eles como pessoas. E aí eles têm que enfrentar vários fantasmas do passado deles, assim, pra que eles possam realmente amadurecer até o fim da série. Enfim, acho que não dá pra falar muito sobre a sinopse sem dar spoilers, mas eu prometo que é um BL muito fofinho e que também tem cenas hot pra quem curte, e ele também é bem completinho. Mas vamos agora pras minhas impressões gerais, pra eu falar o que eu realmente achei, assim, sem spoilers. Quando eu comecei a assistir Don't Say No, eu já esperava basicamente os filhos de Turn Type, né? Um dos meninos que precisa urgentemente de terapia e o outro menino que não tem coragem de assumir os próprios sentimentos e que pensa mais na felicidade do outro do que na própria. Era isso no início. Apesar de que pra mim o Léo nunca errou. Vocês vão ver que eu passo muito pano pro Léo, eu acho ele perfeito e só a minha opinião importa, ele nunca errou e se errou foi tentando acertar. E isso não é um meme, gente, isso realmente vale pro Léo, não tô zoando. Todos os momentos que ele erra, ele errou tentando acertar, eu juro. O elenco é bem bom, assim, eu achei que todos os atores entregaram o que eles precisavam.
alguns deles têm papéis bem fixos, tipo, alguns dos amigos são aquele clássico alívio cômico, outros, como por exemplo, os familiares, estão ali pra trazer o drama, né, uma carga mais pesada. E eu achei que todos os atores entregaram o que eles precisavam fazer. E o casal principal, eu acho que os dois melhoraram muito desde Turn Type 2. E eu também acho que eles entregaram bastante, viu? Acho que eles atuaram super bem. A qualidade técnica da MiMind, levando o Turn Type em consideração, sempre foi muito boa na direção de arte e bem okzinha, assim, na direção de fotografia. Mas Don't Say No me impressionou bastante. Eu acho que a série entregou bem nos dois quesitos de arte e fotografia. Não foi nada muito incrível assim, mas foi bem agradável aos olhos de poder assistir. E o que eu achei bem incrível, que acho que merece ser citado, foi a edição de áudio muito boa, assim, tipo, excepcional. Não tô querendo dizer a trilha sonora, que também é boa, mas a edição de áudio em si, tipo, os barulhinhos que a gente ouve no fundo, a edição da voz deles, todos os sons, essas coisas assim, muito boa. Eu acho que eu nem consigo lembrar um BL que eu pensei na edição de áudio, que eu falei, nossa, que boa essa edição de áudio. Mas aqui em Don't Say No foi, assim, muito, muito boa. Agora, o roteiro... Assim, o roteiro dividiu muito opiniões, pelo que eu vi na internet do pessoal comentando, porque ele tem muitos plots. Então, a cada 2 ou 3 episódios, o arco com o qual os personagens estão lidando muda, entendeu? Então, os problemas que eles estão lidando mudam. E aí tem gente que tá dizendo que acha que isso faz com que o roteiro seja mal trabalhado, porque é muito rápido, né? O que eu entendo, mas eu acho que em Don't Say No isso não foi um problema. Eu acho que eles souberam usar essa dinâmica do roteiro. E na minha opinião, isso realmente deixa a série dinâmica, então eu particularmente gosto. Eu acho que isso de ter vários problemas deles resolvendo, né, vários plots, deixa a série mais divertida, mais interessante de acompanhar. Até porque, apesar deles estarem sempre enfrentando uma dificuldade diferente ali a cada 2, 3 episódios, o arco, no geral da série, ainda é o mesmo, sabe? Então os problemas, eles são parecidos e eles são meio que linkados. Então eu não acho que isso fez com que a série perdesse o rumo no meio do roteiro. Mas aí eu acho que vai muito de gosto pessoal, porque tem gente que gosta, né, como eu, de um roteiro mais rápido, assim, mais dinâmico, com muita coisa acontecendo. E tem gente que não gosta, que prefere um roteiro mais lento, com poucos problemas a serem resolvidos, ou assim, problemas mais intensos e com mais tempo para serem lidados, né? Mas realmente vai de opinião pessoal. Lembrando que Don't Say No tem o mesmo diretor da segunda temporada de Turn Type e a mesma autora de Love by Chance e Turn Type, ou seja, né, BLs com roteiros muito bons, porém que romantizam assédio e relações abusivas e tóxicas, ou seja, que estragam tudo, né? Aquelas séries que tinham tudo pra ser incríveis, mas que por conta disso não dá, sabe? E aí Don't Say No quase foi por esse caminho, tipo, quase. Inclusive muita gente acha que foi, eu vi muita gente criticando, falando, ai, mais do mesmo vindo da Mame, né, que é a autora. Mas eu vou explicar pra vocês agora, junto com os spoilers e falando das cenas mais específicas, porque eu acho que Don't Say No não foi por esse caminho e se mostrou melhor do que essas outras séries nesse sentido. Bom, então vamos para os spoilers, já começando com a minha opinião sobre o casal principal. Nos primeiros episódios, o Fiat parecia um adolescente de 13 anos tendo o primeiro crush, o primeiro amor dele. O que eu fiquei tipo, amado, pra quem em Turn Type 2 tava passando rodo, por que agora você tá fazendo a santa, sabe? Não julgando o personagem dele, inclusive longe de mim, porque eu provavelmente faria a mesmíssima coisa, então não tenho nem lugar de fala aqui pra criticar ele sobre isso. Mas teve esse lance do Fiat nos primeiros episódios, fazendo muito, ai, a tímida. E o Léo, que na teoria era pra ser mais maduro, né, porque esse é o tipo da personalidade do personagem dele. A gente sabe desde Turn Type 2 que o Léo é lerdo, que ele é trouxa, então também não dava pra esperar muito dele. Então eu senti que no primeiro episódio, até um pouquinho do segundo, o relacionamento dos dois é um tiquinho arrastado, assim. É fofo, eu achei bem fofo, mas não é exatamente o que a gente esperava, né? O Léo pode até ser inexperiente, mas ele não é besta nesse sentido. E o Fiat muito menos. Então, a partir do final do segundo episódio, pro terceiro ali pra frente, ele já começa a se pegar como a gente queria, então ficou tudo certo. Mas, em resumo, Léo Fiat, ao longo dos 3 episódios, é um casal, assim, com falta de diálogo no relacionamento, entre duas pessoas com falta de terapia, assim, tipo...
Claramente, os dois personagens precisariam muito de terapia, mas infelizmente eles não falam sobre isso. Então, apesar da falta aí de uma psicóloga na vida dos dois, a partir mais ou menos do quarto episódio, eles começam a dialogar bem melhor, o que me deixa feliz enquanto eu assisto. Claro que não é em todos os episódios depois do 4 que eles dialogam, né? Tipo, 11 não rolou diálogo nenhum ali. Mas eu gosto como, a partir do episódio 4, eles têm consciência de que eles precisam dialogar, eles falam sobre isso, né? Acho que o Fiat, principalmente, comenta como eles precisam se abrir um com o outro e conversar sobre o relacionamento deles para as coisas darem certo. Então eu gosto que eles têm essa consciência de que eles precisam dialogar. E falando já no Fiat, eu me identifico muito mais com ele do que eu gostaria. Mas infelizmente eu me identifico muito com o personagem dele. Mas enfim, tirando isso, toda treta parece que tudo é culpa do Fiat. Todos os problemas que aparentemente a culpa é do Fiat, a gente começa ali tipo, nossa, o Fiat fez besteira, não acredito que ele fez isso, não sei o quê. Pra dali, 5 minutos depois, a gente descobrir que ele não fez nada de errado e que as pessoas que usaram ele, que chantagearam ele... Tipo, ao longo da série são várias cenas diferentes, vários problemas diferentes, com exatamente esse roteirinho. O Fiat parece que é o culpado, aí a gente descobre que ele era vítima e que ele só tava tentando fazer a coisa certa... E aí, no final, ele só se ferra, coitado, e o psicológico dele continua só cada vez pior. Por isso que eu disse que ele precisa urgentemente de terapia. E enfim, ele só sofre boa parte da série sem ter feito nada de errado, com as pessoas abusando dele, sabe? É difícil. Mas eu já vou falar mais do Fiat quando eu focar em algumas cenas específicas. E o Léo, o maior, como eu disse pra vocês, nunca errou. E eu amo como ele tá ali pronto pra resolver todos os problemas. Eu vi gente criticando o fato de que ele ia lá resolver alguns problemas pro Fiat, tipo, sendo que na teoria o Fiat deveria resolver os próprios problemas. Mas eu não achei nada de errado, assim, tipo, não sei, coloquem a opinião de vocês nos comentários. Mas eu acho muito fofo que o Léo tá sempre disposto a fazer tudo pra ajudar o Fiat. Já falei que é um pouco problemático ele colocar a felicidade do Fiat acima da dele, isso sim eu acho um problema. Mas eu gosto de como ele resolve tudo, ele vai atrás de ajudar o Fiat sempre, não importa o que aconteça. Enquanto eu assistia a série, a coisa que eu mais pensava era, meu Deus, onde eu arranjo um Léo pra mim? Porque ele é perfeito. E, inclusive, eu acho ele muito consciente. Porque era o que eu tava brincando com vocês do meme, de que ele erra tentando acertar. Porque eu acho ele muito consciente quando ele fala sobre a possessividade dele, os ciúmes dele e tal, que é um ponto que a galera tava falando que ainda é aquele estilo de turn type, Love by Chance e tal, mas que eu acho que não, justamente por conta dessa consciência que o Léo tem. Em várias cenas ele fala pro Fiat que ele não quer ser possessivo, que ele não quer ser um namorado assim, ele não quer machucar o Fiat, como por exemplo a mãe do Fiat fez. Deixa eu explicar pra vocês melhor a minha opinião. O lance da possessividade do Léo, eu não acho que é tóxico pelo seguinte motivo. As atitudes do Léo nunca são tóxicas. Então, eu sei que na fala dele, no discurso, ele usa muito essas coisas tipo, eu queria te trancar, eu queria ter você só pra mim, você é meu, blá blá blá. Mas se vocês pararem pra pensar, essas cenas são totalmente usadas pra fetiche. Então, realmente, a série usa desses discursos que são, sim, tóxicos da parte do Léo, só que pra criar um fetiche em cima das cenas hot do casal. Isso é meio boring? Sim. Se fosse da vida real e o cara falasse isso pra você, pelo amor de Deus, preguiça, né? Mas o Fiat gosta, né? Fazer o quê? Mas eu acho que a série deixa bem claro que isso é uma coisa entre os dois, realmente pra excitar eles ali no momento que eles vão ter as cenas hot. Eu não acho que as atitudes do Léo são tóxicas. Ele nunca tem atitudes de realmente querer prender o Fiat, ou de realmente ser um namorado super ciumento e usar os ciúmes dele como uma coisa ruim, com ações ruins. Isso nunca acontece, então acho que é justamente por esse motivo que eu não vejo o Léo como um personagem tóxico. Inclusive, como eu tava falando pra vocês quando eu citei a classificação indicativa da série, a vida sexual dos dois é um tema muito forte na série. Então, na minha opinião, fica bem explícito que todo esse lance é um fetiche, é um lance entre os dois. Inclusive, foi um ponto que me surpreendeu no roteiro, vindo da Mamê, né? Você pensando em Love by Chance, em Turn Type, não sei o quê. Tinha tudo pra dar errado esse plot aqui do Léo, né? Essa característica do personagem do Léo. Mas eu acho que foi tão bem explicado ao longo das cenas que realmente, na minha opinião, não foi para um lado mais tóxico. Enfim, já volto a falar de Léo Fiat quando eu for citar algumas cenas específicas, mas agora vamos falar do casal secundário, Leon e Pob, meus filhos, ninguém toca nas minhas crianças,
Ai, eles são perfeitos! Muito meus nenês. Gente, eu amo demais, demais o Leon. Ele e o Léo, sendo leoninos, eu já achei tudo, porque eu sou leonina. Então, assim, os maiores, ninguém acima deles. Mas o Leon... Ai, sem condições. Primeiro que ele é muito leonino, tipo, muito leonino. Tinha várias cenas que ele falava alguma coisa, eu, ai meu Deus, lá vem o leonino de novo. E eu amei, amei demais uma das cenas que apresenta o Leon na série, que o pessoal da faculdade tá fofocando sobre ele, tipo, nas redes sociais. E aí eles estão falando sobre a vida amorosa do Leon, né? E eles comentam, se você é homem, mulher ou não binário... Mano, além da pansexual, meu Deus, eu amo o Leon! E, tipo, ele é abertamente pan, ele fala sobre isso. Ai, gente, uma lenda, é isso. O maior dos BLs, ninguém acima dele, só minha opinião importa. Sem contar que ele é lindíssimo, gente. Que homem bonito. Na moral, o Leon, zero defeitos. E o Papá, meu nenê, inclusive, ele é um dos personagens que eu gosto muito do desenvolvimento dele ao longo da série. Na minha opinião, ele é um dos personagens, assim, mais diferentes. Ele é muito diferente dos outros, porque ele é muito sensato. Ele vai muito pela razão e deixa a emoção de lado. E eu gosto disso no sentido que o personagem dele é muito coeso, sabe? Então a gente sabe quais são os traumas dele, as inseguranças, o porquê que ele é tão tímido, que ele não se abre e tal. E ao longo da série ele vai se abrindo, então a gente vê uma evolução dele com o Leon, né, no relacionamento dos dois. Mas ao mesmo tempo ele nunca deixa essa personalidade dele, ele nunca deixa de ser racional. Então eu gosto de como o personagem dele é coeso, sabe? Eu não vou dizer linear, porque ele realmente vai se abrindo e vai, digamos, melhorando ao longo da série. Mas ele sempre se mantém fiel a quem ele é, sabe? Então eu gosto bastante dele. E falando um pouquinho das cenas desse casal secundário, eu não sei vocês, mas eu caí totalmente no plot de que o Pop talvez tivesse um crush no Léo. Eu fiquei, não acredito. Aí quando não era, eu tipo, ufa. E eu amei ver a interação dos dois, o Leon conquistando o Pop, né, devagarzinho e aprendendo a deixar de ser tão egocêntrico e realmente prestar atenção no outro, né, graças aos conselhos do Léo. E aí a gente teve a cena de beijo deles, que foi muito bonitinha, aquele encontro lá que a mãe preparou, aí foi, tipo, muito fofo. Toda a cena do encontro pra mim é perfeita e o beijo naquele cenário tão bonito que eles estavam, nossa, ai, foi tudo! E aí o que mais me deixou chocada foi a cena hot pro casal secundário. Eu não esperava. E ela foi muito boa. Eu fiquei, tipo, bem chocada, assim. Sinceramente, muito chocada. Eu achei muito boa. Eu gostei muito do desenvolvimento deles ao longo da série. E eu sei que vocês querem que eu fale sobre o fim deles, mas eu vou deixar mais pro final desse vídeo e aí eu vou falar especificamente o que eu achei do desfecho dos dois. Mas agora deixa eu comentar com vocês sobre os personagens secundários, né, os amigos dos meninos, que são muito, muito bons mesmo, tipo, muito. Eu gostei como eles têm destaque na série. Eu acho que a série soube balancear muito bem as cenas dos personagens secundários entre as cenas ali dos casais principais. É aquele tipo de elenco que você não vai esquecer tão cedo. Principalmente se você acompanha os meninos nas redes sociais, se você assiste Behind do BL e tudo mais. É aquele tipo de elenco que você vai se apegar tanto aos personagens quanto aos atores, então eu gostei demais. Aí, falando um pouquinho sobre cada um dos personagens, começando com o Nam, eu acho ele muito bom, eu amo ele atormentando o Fiat. Mas ao mesmo tempo que ele atormenta, ele também é um ótimo amigo que tá sempre ali pra ajudar, sabe? Mesmo que ele nem ajude às vezes direito. Mas eu gosto muito do personagem do Nam. E ainda como amigo do Fiat, a gente tem o To, eu não sei se é assim que fala o nome dele, mas que ele era muito nojento. Eu não aguentava ele comendo e limpando a mão nos outros, tipo, não dava. Mas eu achei ele muito bom, muito engraçado. Eu dava risada das piadas bestas sem sentido dele, sim. E pra mim ele foi o melhor alívio cômico. Eu realmente dava muita risada toda vez que ele aparecia. E como gêmeo do To, a gente tinha o Ek, que era amigo do Léo. E meu Deus, que homem maravilhoso, gente. Nossa, tudo pra mim, meu gêmeo favorito. Meu mozão, sabe? O gêmeo mais maduro, que tá sempre de roupa social, muito meu tipo. Os dois gêmeos são lindíssimos, mas o Ek acabou me conquistando pela personalidade ali do personagem dele. Mas assim, foram altos surtos em todas as cenas dos gêmeos, principalmente nas cenas que eles estavam todos homões lá, com os capangas dos pais. E
Sem condições. Na cena, no finalzinho, quando eles entram junto com o Fiat no baile, e eles estão de terninho e o Fiat de vermelho e tal. Nossa senhora, muito bonitos. Gente, na moral, sem condições. Eu fiquei apaixonada por esses gêmeos. E nas amizades também a gente tem a Natsu e a An, que são perfeitas, e a série deixou claro que elas eram um casal, apesar delas não terem cenas como um casal, que eu achei triste. Porque a série, tipo, não foi só, ai, deu a entender. Dava pra saber, sim, que elas eram um casal. Eu não lembro, acho que tem uma cena até que fala. Enfim, mas faltou cena das duas como um casal. Tipo, elas estavam sempre juntas. E a Natsu era totalmente trouxa pela Anne, falando que ela era lindíssima, maravilhosa e tal, inclusive concordo. Mas faltou ceninha delas como um casal. Seria tipo, tudo. Acho que foi a única coisa que faltou, assim, em Don't Say No. Foi tipo uma ceninha das duas, sabe? Tipo um selinho, assim, eu já tava muito feliz. Mas infelizmente não rolou. Mas eu adorei as duas personagens. A Natsu se mostrou uma ótima amiga pro Fiat, tipo, aquele apoio que ele realmente precisava. E a Anne, mano, tudo pra todos, tipo, dando uns tapão nos moleques e botando eles na linha, sabe? Perfeita. E acho que a última personagem secundária que eu quero comentar, só porque ela é perfeita mesmo, é a mãe do Léo e do Leon, e do Fiat também, né, por tabela. Porque ela é perfeita, tipo, zero defeitos nessa mulher. A família do Léo toda, tipo, sem falhas. Os pais super fofinhos juntos. E aí os filhos perfeitos. E aí o Fiat junto. Ai, mano, a família dos sonhos, perfeitos. Mas agora, finalmente, vamos falar de cenas específicas. Pra eu citar aqui algumas tretas que eu quero comentar, né? Que rolaram em Don't Say No. Começando com uma discussão que é trazida nos primeiros episódios. Que é você dormir ou sair, beijar, o que seja. Muitas pessoas não te faz uma pessoa má ou promíscua, e isso é mostrado não só pelo personagem do Fiat, mas também pelo personagem do Leon. Os dois trazem essa discussão, né? Porque o Fiat dormia com vários caras, o Leon saía com várias pessoas, e em nenhum momento isso fez com que os dois se tornassem caras maus ou caras, assim, que traem ou algo do gênero. Longe disso, os dois são ótimos. Claro que eu acho que ainda tem um pequeno defeito na série, porque a série toda hora quer justificar o Fiat ter dormido com vários caras, o que eu não acho que precisa de justificativa. Tipo, a vida é dele, o corpo é dele, ele dorme com quem ele quiser. Então, nesse ponto, foi um pouquinho chato, assim, de toda hora querer justificar isso. Mas vendo pelo lado positivo, eu gosto como esses dois personagens trazem essa discussão e como eles mostram que não tem problema você dormir com um monte de gente, que isso não te faz uma pessoa ruim, promíscua ou o que seja. Inclusive, o que deve ser problematizado são os caras que ficaram chantageando o Fiat a todo momento por causa desse tipo de coisa. Então, os caras que gravaram ele sem o consentimento dele enquanto ele transava, ou os caras que usavam de chantagem, tipo, ai, se você transar comigo, eu faço tal coisa pra você. Tipo, esse tipo de coisa que tem que ser problematizada, e eu acho que a série fez um bom trabalho mostrando que isso era errado e que os caras maus da série que faziam esse tipo de coisa, né, os caras que estavam errados. Só que eu acho que uma coisa que poderia ter sido mais comentada e mais, assim, evidenciada é que a culpa nunca é da vítima. Eu acho que isso foi mostrado sim, a gente sabe que a culpa nunca era do Fiat, mas o personagem dele sempre tinha essa culpa, o que eu acho normal, infelizmente, né, normal. Geralmente pessoas vítimas de situações assim, elas se sentem culpadas, mesmo que elas não sejam, porque a sociedade geralmente vê elas como culpadas. Então, por isso, mais uma vez eu digo, o personagem do Fiat precisava muito de terapia pra lidar com todos esses problemas, né? Porque a gente via claramente que ele se culpava por essas situações em que ele nunca teria culpa por ser a vítima. Mas enfim, eu não acho que a série trata isso de um jeito ruim, pelo contrário, eu só acho que poderia ter sido um pouquinho mais evidenciado. E eu também tô querendo falar aqui pra vocês no vídeo só pra, né, que vocês tenham consciência disso. Mas agora eu quero falar de um assunto muito sério que eu não vi ninguém comentando sobre, mas eu necessito falar, que aconteceu em Don't Say No e me deixou muito chateada. Acho que de tudo da série, isso foi o que me deixou mais chateada enquanto eu assistia. Que rolou não vou dizer maus tratos com os animais, mas rolou uma situação muito chata com a gatinha, né, que era a Pop Ger. Porque quando uma produção desse tamanho, né, uma produção qualquer audiovisual, vai lidar com animais, né, vai gravar animais,
O certo é você ir atrás de pessoas especializadas, então treinadores de gatos e cachorros, que já têm animais acostumados com o set, que são acostumados a estar em um ambiente cheio de gente. O que deu pra perceber que não era o caso em Don't Say No, infelizmente, a gatinha que fazia a Pop Dur claramente estava muito assustada, ela queria ficar longe dos atores, ela nunca parava quieta no colo dos atores, porque ela queria fugir daquela situação. Inclusive, isso ficou muito claro em muitas cenas em que ela abria a boca e colocava a língua pra fora, e ela tava com a respiração muito ofegante. E eu tenho gatos, eu sei que isso geralmente acontece quando o gato tá muito assustado e tá inseguro ali com aquela situação, com o ambiente, com as pessoas. Sem contar que acho que você não precisa ser um especialista em gatos pra você notar que a gata tava desconfortável em todas as cenas. E isso me deu muita aflição, eu achei muito chato. Inclusive, assim, na série, pensando, tipo, só pela série, fiquei triste quando a Pop Dur morreu e tal. Mas pensando na gatinha que tava ali atuando, eu falei, nossa, ainda bem que acabaram as cenas dela, porque eu tava com muita dó. E isso, óbvio, não é culpa dos atores, que não souberam lidar com ela, tipo, longe de ser culpa dos atores. Isso claramente é culpa da produção, que não soube entrar em contato com um cuidador de gatos, né, com um treinador de animais, que tivesse um gato preparado para esse tipo de ambiente. Então, no final, isso me deixou bem chateada. Eu odiei todas as cenas com a gata, porque eu não aguentava ver ela tão nervosa e ela tão mal ali naquele ambiente. Enfim, né, vamos ter que ligar pra Luísa Mel tailandesa pra ela fazer alguma coisa, porque eu achei péssimo. Voltando a outras cenas específicas que eu quero comentar, eu queria muito falar sobre toda a treta familiar que rolou do Fiat, no meio ali da série, né? A mãe dele, a atriz, nossa, ela entregou tudo. Foi muito creepy, ela me deu medo real. E o pai do Fiat também, achei que ele entregou tudo na atuação, foi muito bom. Acho que toda essa parte da família do Fiat foi muito bem entregue pela série, pelo roteiro, pela atuação principalmente. O First, né, que é o ator que faz o Fiat, foi muito, muito, muito bom mesmo. Ele realmente parecia assustado, perdido e traumatizado. Eu achei que ele mandou muito bem na atuação. E eu gostei como no final o Fiat conseguiu resolver tudo direitinho. Claro, o lance com a mãe dele era muito mais fundo, muito mais difícil, então não é que eles se resolveram no final, mas foi o início do processo ali de se resolver com ela, então eu gostei. Eu também gostei de como ele se resolveu com o pai, com a madrasta, com a irmãzinha. E um ponto disso que eu gostei na série é que isso não é o final, sabe? E acho que todo esse lance da resolução familiar rolou no episódio 10, se eu não me engano, 9 por ali. Então, eu gosto como isso tomou muitos episódios, foi um plot bem interessante e focado ali no meio da série, mas não foi o final, sabe? Então, o meu sentimento foi, o início da série é gostosinho, é tipo de boinhas, aí vem toda essa treta muito pesada, e aí depois ela volta a ser gostosinha de assistir, e aí o final é de boas, assim. Tipo, ainda tem umas tretinhas ali do Léo com o Fiat com outros personagens, mas nada tão pesado quanto a treta familiar, sabe? Então, pensando nesse arco geral, eu gostei de como foi colocada na série, sabe? Quais episódios tomaram ali essa treta familiar e como ela foi resolvida. Eu não sei se eu me fiz entender assim, mas eu gostei. E continuando para os últimos episódios, pra mim o único defeito dessa série é o episódio 11. Juro, se a gente tirasse o episódio 11, tipo, nunca existiu, a série seria perfeita. Na verdade, o episódio 11 poderia até ter sido pior. Tipo, eu não acho que foi tão ruim assim. Mas eles voltaram a ter problemas de diálogo, porque se eles tivessem conversado um com o outro, nada daquele episódio 11 teria acontecido, sabe? Tipo, que ranço. Sem contar o Léo sendo feito totalmente de trouxa pelaquela menina chata, tipo... O episódio 11 foi péssimo, mas a gente finge que ele não existiu, e é isso. Bom, agora vamos falar do final, que é o episódio 12 e o 13, né? O episódio especial conta ali como um final, apesar de que nada muito relevante aconteceu, mas enfim... como eu tava dizendo pra vocês, a treta real, né, de Léo Fiat rolou no meio ali, né? Então eu acho que eles deixaram o final uma coisinha mais romântica, mais fofa. Claro que teve todo ainda o lance do baile, de que eles tiveram que se reconciliar, né, voltar a conversar e se entender. Mas depois disso, principalmente com o episódio especial, a gente tem várias cenas muito românticas, muito fofas, algumas hot no meio. Então o final do casal principal eu achei bem fofinho. Mas agora precisamos falar o que foi o final do casal secundário. Ai, que ranço! Tipo, pra que separar meus filhos?
Pra quê? Não tinha motivo nenhum deles se separarem, tipo, na moral. Do tanto que eles se gostavam, que eles claramente não queriam se separar, tipo, beleza, o menino tava viajando, ele tinha que seguir os sonhos deles, eles tinham sonhos diferentes. Ok, isso é realista, isso acontece, de boas. Mas assim, pleno 2021, galera. Tipo, FaceTime, videochamada, o que seja, sabe? Tipo, Skype, mil opções pra eles se conversarem. Tipo, ai, que ranço! Relacionamentos à distância existem. Eles podiam ter continuado. Ai, nossa, sério, que ranço, que ranço. Não, e a gente ainda vai pro episódio especial que o Pob volta, né, pra Tailândia e ele manda um e-mail pro Leon. Um e-mail. Eles estavam se comunicando enquanto o menino tava fora por e-mail. Quem, com 20 anos de idade, em pleno 2021, manda e-mail pra se comunicar, gente? Eles não tinham nem o número um do outro. O Leon chega a falar, né, do Line dele, que é o tipo WhatsApp que eles usam lá. Eles não tinham nem o line um do outro, eles não tinham, tipo, o número. Nossa, sério, na moral, como que você namora uma pessoa e você não tem o número dela? Vocês se comunicam por e-mail. Ai, que ódio, tipo, não, foi o cúmulo do ridículo isso, tipo, não é possível dois caras de, tipo, 20 e poucos anos de idade se comunicando por e-mail, tipo, não é possível. E aí o Leon, convenientemente, esqueceu a senha do e-mail e eles nunca mais falaram. Tipo, ai, que tosco, gente, não deu. Essa foi a pior parte, não deu, foi muito tosco. E o pior é que eu esperei o episódio especial só por causa disso, tipo, Léo Fiat já tinha se resolvido, dane-se. O episódio especial pra mim era pra resolver o Leon e o Pob, sabe? E não resolveu, gente, que ódio. Só que o James, que é o ator que faz o Pob, ele chegou a comentar sobre uma possível segunda temporada, uma continuação ali do personagem dele com o Leon. Assim, ele pode estar só enganando as fãs e causando? Pode, né? Porque nunca se sabe. Mas eu tenho fé, eu vou confiar no James de que vai vir uma possível segunda temporada de Don't Say No, ou até, quem sabe, um spin-off como o Don't Say No foi de Turn Type, então agora talvez a gente tenha uma série só do Leon com o Pob. Não sei, espero, porque eu acho que esse é o único motivo plausível pra série não ter juntado os dois no final. Eu entendo que a série no final quis dar esse lance realista, do tipo, ai, né, nem sempre é o momento certo para um relacionamento, as pessoas têm vidas diferentes, planos diferentes. Entendo, concordo, gosto desse lado realista, sim, mas não dá pra você dizer que você quer ser realista, que você quer abordar um relacionamento mais real, assim, se os moleques não têm nenhum número um do outro e se comunicam por e-mail, tipo, a conta não bate, tipo, não dá. E aí acabou que no final esse episódio especial foi bem né? Tipo, eu tava colocando muita fé, porque o episódio especial da primeira temporada de Turn Type é tipo tudo. Carrega Turn Type nas costas daquele episódio, juro. O pai do Type com um facão correndo atrás do Tarn, nada supera. E aí eu tava esperando uma vibe assim, sabe? Um episódio muito incrível. E não veio, né? Primeiro, eles podiam ter resolvido, né, o Leon e o Pob direito, mas não rolou. Podia ter uma cena das meninas juntas, tipo, realmente como namoradinhas, mas também não rolou. As cenas dos amigos foram legais até, mas foi mais do mesmo também, né? E podia ter uma cena hot melhor, porque foi mais do mesmo também, né? Os dois ali na cama, igual todas as outras. Então, ficou devendo muito esse episódio especial, tipo, foi legalzinho, mas, sabe, ficou devendo. Então, vamos agora das minhas considerações finais, né? Depois de tudo isso, se eu realmente gostei ou não de Don't Say No. E aqui, para as minhas considerações finais, eu vou ser meio obrigada a comparar Don't Say No com Turn Type. Eu acho que eu não consigo fugir disso pra realmente formar a minha opinião sobre a série, até porque ela é um spin-off da segunda temporada de Turn Type, né? Sem contar o mesmo diretor, a mesma autora, então, né, não teve muito o que fazer. Comparado com Turn Type, eu acho que Don't Say No melhorou muito no quesito comédia, no senso de humor. Eu acho muito melhor do que o de Turn Type. Os meninos que são os amigos ali, principalmente do Fiat, né, que são os mais engraçados, o Nam e o To, que são os alívios cômicos, perfeitos, tipo, as piadas são engraçadas, mesmo as que não têm graça são engraçadas. A interação entre eles interagindo com o Fiat, sempre é muito engraçado. E tem uma pegada parecida com o Type interagindo com o Tecno, né? O Type sempre dava bronca, né? Xingava o Tecno, fingia que ia bater e tal. E o Fiat também é esquentadinho, é irritadinho,
mas o tipo da relação entre eles era mais leve, sem contar que os meninos não são forçados. Eu achava o Tecno muito forçado. Então, nesse sentido, Don't Say No, 1000 vezes melhor. E, tipo, eu gosto muito de Turn Type, né? Tirando todo o relacionamento abusivo, né? E eles romantizando coisas que não deveriam, tirando tudo isso, eu gosto pra caramba de Turn Type. Mas eu ainda achei Don't Say No bem mais divertido de assistir. Pra mim, o ponto que Turn Type sempre vai ser muito melhor e que vai ser difícil de superar é o plot twist, né? Todo o final, e quem assistiu sabe qual é o plot twist, tipo, todo aquele final inesperado, daquele personagem lá inesperado, tipo, incrível, que a gente não teve nada assim em Don't Say No, então nesse sentido nem tem como comparar, Turn Type é melhor nesse lado. Outro ponto que eu acho bem melhor em Turn Type é a química do casal e as cenas hot. Em Turn Type a gente tem uma variedade de cenas, eles fazem coisas diferentes, em posições diferentes, em lugares diferentes. Sem contar que a química do Miu com o Golf é tipo, nossa, imbatível, assim, muito boa. Não estou dizendo que o Léo e o Fiat não têm química, né, que o First e o Ja não têm química, eles têm. Eu acho eles muito fofos juntos, mas eu acho que eles são melhores em cenas em que eles só são fofos. As cenas hot, não sei se isso é exatamente um problema dos atores, talvez seja um problema da equipe, da produção que não soube trabalhar os atores direito, mas eu achei que todas as cenas hot aqui em Don't Say No são muito repetitivas, muito iguais, estão sempre ali na cama, na mesma posição, fazendo as mesmas coisas. Tipo, eu achei meio maçante a partir, tipo, da segunda, terceira, assim, eu já tava, tá, é isso, tudo igual. A única cena hot interessante em Don't Say No foi a do chuveiro. Tirando o resto, foi tudo igual. Então, nesse sentido, Turn Type ainda é melhor. Mas a resenha é sobre Don't Say No, né? Então, no geral, acho que tem pontos em que ela se saiu melhor do que as outras séries da Me Mind. Acho que tem pontos em que ela podia melhorar. Mas, no geral, eu gostei muito, achei muito gostosa de assistir. Eu realmente fiquei presa ali nos episódios, ficava ansiosa pra ver o próximo, então eu gostei de verdade. Sem contar que o Léo e o Fiat, acho que todos os personagens secundários também, os amigos e tal, mas principalmente o Léo, o Fiat, o Leon e o Pob, assim, me conquistaram muito, muito, muito. E pra vocês terem noção, eu odiava o Fiat em Turn Type 2. Tipo, ele era muito chato. Ele era, tipo, aquele moleque irritante que eu não suportava nem olhar pra cara. E no primeiro episódio de Don't Say No, eu já tava, ai meu Deus, Fiat, meu nenê. Então, tipo, pro Fiat ter me conquistado assim no primeiro episódio, é que Don't Say No era muito bom mesmo, né? Sem contar, como eu já disse pra vocês, que eu me identifiquei com ele, né? Mas enfim. Num geral, eu achei que Don't Say No soube balancear muito bem temas maduros com cenas clichês. Então, eu aposto que Don't Say No deve ter agradado muita gente também, né? Tem todos os clichês de casal fofinho e também de cena hot, não sei o quê. Mas também tem toda a treta familiar e entre os personagens que trazem discussões mais maduras que eu particularmente gosto bastante. Acho que por isso que Don't Say No me agradou tanto. E é por isso também que eu acho que eu devo admitir que Don't Say No entrou para a minha lista de BLs favoritos. Ah, não. Quando eu cheguei a essa conclusão, eu fiquei, não acredito. Quando que Léo Fiat iam fazer um BL que entraria pra minha lista de favoritos? Tipo, não tem explicação. Quando que um BL da Me Mind entraria na minha lista de favoritos? Tipo, não. Mas entrou, gente, não tem o que fazer. Eu gostei muito, muito, muito de Don't Say No. Tô aí com esperança, sim, de uma segunda temporada, principalmente por conta do Leon e do Pob. Então, é isso, gente. Fui cadelizada por Léo Fiat, não tenho o que fazer. Eu acho que um dos motivos pelos quais eu realmente gostei de Don't Say No foi eu ter me apegado aos personagens e ao elenco e tudo mais. A história me comprou, o ritmo, eu falei pra vocês no começo que eu gostei, é um ritmo que eu gosto. E aquela coisa, né? Apesar de ter alguns errinhos, algumas coisas que eu não gostei, eu acho que não foi nada grande o suficiente pra ter me feito passar raiva e tal. Como eu falei, não acho que teve romantização de abuso, de coisas tóxicas, eu acho que eles souberam lidar bem com isso, eu acho que a Mamê tá aprendendo a lidar melhor com esse tipo de conteúdo, assim, né, nos roteiros dela. E aquela coisa, né? Se Don't Say No errou, foi tentando acertar. Eu acho que eles conseguiram justificar tudo o que rolou na série. Não sei. Me coloquem nos comentários o que vocês acham. Eu quero muito saber, porque pelo que eu vi aí no Twitter, no My Drama List, as opiniões sobre Don't Say No estão muito divididas. Tem uma galera que acha que foi tóxico, que foi abusivo, que foi péssimo, igual o Turn Type, igual Love by Chance. E tem a galera que tá na minha vibe, que acha que foi bom, que o BL soube lidar com todos os problemas.
e que soube lidar com todas essas situações também, né? Então, me conta aí nos comentários de qual lado você está, o que você acha, se você gostou, se também, sei lá, entrou pra sua lista de favoritos, ou se fui só eu que fui totalmente comprada por essa série. E espero que vocês tenham gostado da minha resenha. Eu sei que eu demorei um pouquinho pra entregar ela. Primeiro porque eu tava esperando o episódio especial, e aí depois porque eu vi que o meu roteiro tava gigantesco, e aí eu fiquei com preguiça. Mas enfim, não se esqueçam de deixar um comentário, também de deixar o like, que me ajuda pra caramba. Manda essa resenha para suas amizades que gostam de BL, que assistiram Don't Say No. E também, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para notificações para vocês não perderem as próximas resenhas de BL. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!